Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje sobre análise técnica. Vamos explorar juntos os princípios de suporte e resistência e as regras que determinam os níveis potenciais de suporte e resistência. Com isso, você irá aprimorar seus estudos, as suas entradas no mercado, como também determinar os seus alvos e até mesmo decidir não entrar no mercado. Vamos juntos? Então vamos começar pelos princípios. Princípios de suporte e resistência. Um aqui já é conhecido de todos, nós já falamos em outras oportunidades, que é um topo. O primeiro princípio é topo ou fundo é um nível potencial de resistência e suporte. Tá? Então sempre um topo ou fundo é um nível potencial de resistência e suporte. Então vamos supor que existe um movimento de baixa, os preços caindo, ok? Vamos demonstrar isso através de candles. E chega próximo a um certo nível, esse preço tem um ponto de retorno e volta a subir. Depois chega a um determinado nível que ele também tem um ponto de retorno e volta a descer. Quando o movimento estiver próximo ao fundo anterior, esse local aqui, que a gente pode até demarcar com uma régua aqui, ele tem um potencial de ser um nível de suporte. Porque o fundo anterior é potencialmente uma área de suporte. Então, sabendo disso, você já vai analisar suas operações. Se você está aguardando uma posição para compra, é neste ponto que provavelmente você vai começar a olhar a configuração do seu setup, para verificar se tem algum ponto de entrada. Se você já está na operação na ponta vendedora, é ali que você vai distribuir as suas ações, você vai vender. Tá bom? Então, mas não somente o fundo anterior é uma área provável de suporte, mas o topo também. Observe que nessa área do topo anterior aqui, se a gente puder marcar aqui, é também o nível potencial de resistência. Olha só, existia um topo anterior, certo? Os preços vieram subindo, respeitaram o topo anterior, ele pode até passar um pouco dali, não há nenhum problema nisso, tá? E mais à frente a gente vai ver aqui essa possibilidade. Retornaram, recuaram, bateram no fundo, subiu de novo, encontraram um topo anterior e, de novo, o preço ele pode bater aqui e retornar ou ele pode subir, tá? Mas observe, toda vez que tem um topo anterior, você também tem que lembrar que topo anterior é uma possível área de resistência, tanto no movimento lateral quanto no movimento ascendente, ok? Já no suporte, tanto no movimento lateral quanto no movimento descendente. Tudo bem? Como assim o movimento ascendente para a resistência? Você tem o movimento do preço vindo desse jeito, aqui é um topo anterior. Aqui os preços podem ter uma certa resistência, então você sempre tem que ter um nível de cuidado aqui. Ele pode passar e provavelmente ele passa, porque ele está no nível ascendente, faz um fundo e vai de novo. Cuidado nessa região aqui, passa e é assim que ele vai fazendo um movimento de alta. É tanto que quando a gente ainda vai dizer mais para frente, quando chega a um certo momento em que você verifica que se existe uma reversão do movimento, uma das características é quando você não consegue passar o topo anterior. E o movimento ele retorna antes de passar o topo anterior. Tá? Então, quando você vai verificar que o movimento está se revertendo, é justamente você não traspassar o topo anterior. E no movimento de baixa para alta, você sempre tem um fundo.
E esse fundo aqui é um provável suporte desse movimento. Você tem que ter cuidado, que o preço pode reverter aqui. Mas se ele está no movimento descendente, normalmente ele passa. Ok? Mas como em cima, esse movimento tem um sinal de reversão para o movimento de alta quando ele não consegue passar o fundo anterior e antes de passar o fundo anterior ele tem o retorno do movimento para cima. Então esse aqui é um dos indicativos que o movimento prévio de queda está se revertendo. Ele tem que ser confirmado ainda, mas isso aí mais à frente a gente vai poder falar para vocês. Tá bom? Outro princípio aqui é que o suporte ele inverte o seu papel no caminho do preço para cima. Então o suporte ele inverte o seu papel no caminho do preço para cima. Perfeito? Então vamos entender isso aqui. Vamos fazer algumas linhas aqui. Para demonstrar esse princípio. Um instante só. Vou marcar mais uma linha aqui embaixo. Então você tem 3 linhas aqui. Você tem uma linha A, uma linha B e uma linha C. E o que acontece? O suporte inverte seu papel no caminho de volta para cima. Então, sabemos que o suporte é fundo. Então, você tem um movimento de preço. Vamos demonstrar como uma linha reta aqui, né? Só para facilitar a informação aqui. Ele bate, volta. Quando ele faz o retorno novamente, esse fundo anterior é potencialmente uma zona de suporte. Então, ele vai bater e provavelmente ele vai subir. Mas em determinado momento ele pode perder esse fundo, passar direto e buscar um novo nível de fundo. Retorna, faz o movimento de volta à queda do preço. Esse fundo aqui pode não ser respeitado e cair e fazer um novo fundo. Ok? Esse fundo aqui ele pode vir aqui em cima. Vou aumentar aqui essa linha aqui. Perfeito. Então vamos lá. Ele pode vir aqui em cima e está retornando o preço. Observem, essa área aqui foi uma área de suporte. Quando o preço estava caindo, ela bateu e ela é uma provável área de suporte, porque você tem um fundo aqui. Só que no caminho de cima, o preço bate aqui e desce. Ou seja, essa linha que era uma provável linha de suporte, onde os preços batiam e voltavam a subir, aqui ela se tornou, né, uma área de resistência para os preços. Ou seja, os preços batem e retornam, e voltam a cair. Batem, voltam a cair. Então o que era um suporte se tornou uma resistência. Tá? E vamos ao nosso último princípio, que a resistência ela inverte seu papel no caminho para baixo. Ok? No caminho do preço para baixo. Então ela inverte seu papel. Então, vamos colocar mais uma linhazinha aqui. Estender essa linha A
para fazer uma demonstração aqui. Esse preço que estava aqui embaixo, ele retorna, ele pode retornar, subir, esticar, fazer um topo bem lá em cima, voltar, bater de novo, voltar, bater de novo, fazer um novo topo. Ou seja, aqui criou-se o quê? Uma linha de resistência ao preço. Só que em determinado movimento, o que ele pode fazer? Ele pode romper essa linha de resistência, fazer um topo acima e voltar a cair. Só que ao voltar a cair, ele encontra o topo anterior feito e isso pode gerar uma área de suporte. Ele pode retornar nesse local e voltar a subir. Bater aqui de novo e voltar a subir. Ou seja, o que era uma linha de resistência passou a ser uma linha de suporte. Tá bom? Então são esses três princípios aí de suporte e resistência. Então, no resumo, são três princípios de suporte e resistência. Topo e fundo anterior são níveis potenciais de resistência e suporte. E o suporte inverte seu papel no caminho de preço para cima e a resistência inverte seu papel no caminho do preço para baixo. Ok? Vamos seguir então. Vamos falar agora de regras para determinar níveis potenciais de suporte e resistência. Então, existem algumas regras para você ficar atento em que em determinada área, provavelmente ali haverá um nível de suporte e resistência. E a primeira regra está dentro do princípio. A primeira regra é o seguinte: topo e fundos anteriores são áreas prováveis de suporte e resistência. Já abordamos isso? Então fique atento, topos e fundos anteriores são níveis potenciais de suporte e resistência. A outra regrinha é o seguinte: números redondos. As zonas de suporte e resistência têm o costume de se formar em números redondos, por incrível que pareça. Provavelmente isso ocorre porque os números como 10, 50, 100, representam pontos psicológicos fáceis que os traders e investidores muitas vezes baseiam suas decisões. 30, 40, são números redondos. Então, quando o preço da ação está chegando a esses números redondos, também você tem que ter uma certa cautela nas suas operações, porque ali provavelmente poderá se formar uma zona de suporte ou resistência. No caso, se o preço está subindo, chegando perto de um valor redondo, ali poderá haver uma resistência. Se o preço está caindo e está chegando próximo a um preço redondo, ali também poderá ser um nível de suporte. Ok? A terceira regra nós vamos abordar mais à frente em vários vídeos, tá? Mas vamos colocá-la aqui, ó, linhas de tendências e médias móveis. As linhas de tendências e as médias móveis também representam níveis dinâmicos, e não estáticos, mas níveis dinâmicos que elas se deslocam ao longo da evolução do preço. Então são níveis dinâmicos de suporte e resistência. Vou mostrar aqui no Profit. Aqui, ó, já vemos aqui, ó, primeira regra aqui, topo e fundo, né? Resistência e suporte. Mas as linhas de tendências são essas linhas aqui, ó. Essa aqui é uma linha de tendência de alta. Essa aqui, ó, que liga dois fundos, é uma linha de tendência de alta. Ok? O que acontece aqui? Essa linha de tendência, ela é uma provável nível de suporte, porque ela está ligando dois fundos em movimento ascendente. Quando você tem dois topos ligados no nível descendente, que no caso poderia ser esse aqui, e aqui tem vários topos fazendo uma linha descendente,
Ó, vários tubos aqui sendo ligados. Essa linha descendente, ela que gera uma possível área de resistência. Tudo bem? Isso aí nós vamos explicar mais à frente, como traçar a linha, as regras, tudo certinho para vocês. E essa linha azul, ela representa uma média móvel, que também mais à frente iremos abordar a média móvel. O que acontece? Está vendo que a média móvel ela vai se deslocando com o caminhar do preço, e aqui ela acaba sendo um suporte para a evolução dos preços. Observe aqui nesse momento aqui, ó, que o fundo desse movimento maior, ele respeita a média móvel. Ele bate e retorna. A média móvel aqui é uma área provável de suporte. Como também, em alguns movimentos de baixa, vamos procurar aqui o movimento de baixa. Que respeitem mais, né? Aqui, ó. Esse movimento de baixa, essa média móvel aqui, ela se portou quase que perfeitamente como uma resistência. Toda vez que o preço chegava a ela, o preço recuava. Ok? Então, tanto as linhas de tendências de alta ou de baixa e as médias móveis, elas são níveis dinâmicos e potenciais de suporte e resistência. Vamos aqui a uma quarta regra, que é pontos emocionais sobre o gráfico. Tá? Só que é o seguinte, essa regra, a gente não vai abordar ela neste momento, não vamos citá-la, porque o conteúdo é mais à frente. Mas quando chegarmos ao conteúdo, você vai lembrar que aquele é um ponto emocional e que ali é provavelmente uma área de suporte e resistência. Então, quando abordarmos, falarmos de gaps, você vai lembrar que o gap pode ser uma área de suporte ou resistência, uma provável área de suporte e resistência. Quando nós falarmos de barra de Pinóquio, que é um padrão de preço, você também vai lembrar que esse local aqui é uma provável área de zona de suporte ou resistência. Quando falarmos também de reversão de duas barras, da mesma forma, também é um padrão de preço. E a reversão chave também. Ok? Vamos seguindo. Existe aqui uma quinta regra, que da mesma forma, parte dela a gente só vai citar quando abordarmos o assunto, que são os movimentos proporcionais e de retração. E a retração. Então, o que acontece? O movimento de baixa do mercado, quando ele chega a 50% de baixa, 50% do mercado de baixa, você tem que estar atento que quando chegar a esse nível de preço de redução de 50%, ali pode ser uma área de suporte. Então o preço está caindo, ok? E há um deslocamento de R$100 e aqui já está próximo, vou colocar o preço aqui do lado direito. Então aqui estava a área dos R$100, o preço está chegando aqui R$50. Quando o preço estiver próximo a R$50, você sabe que tem um deslocamento de 50% de baixa de mercado. Então aqui você tem que já estar atento que aqui poderá ser um provável nível de suporte. Tá bom? Outro movimento proporcional é do 100% do mercado de alta.
Da mesma forma, você tem um movimento de alta, ele embaixo estava um nível de R$20 e aqui em cima o valor já de R$40. Quando chegar próximo a esse nível de R$40 aqui, você tem que estar atento, porque isso aqui pode ser uma resistência, uma área de resistência. Porque de 20 a R$40 está tendo um movimento de alta de 100%. Está no mercado de alta, provavelmente de 100% ali. E a questão da retração, dessa retração aqui, ela também é uma área de resistência e suporte. Provável área de resistência e suporte. Mas isso aí nós vamos só abordar quando falarmos de Fibonacci. Tá? Os níveis de Fibonacci. Tudo bem? E aí a gente vai abordar essa questão aí da retração aí como provável área, potencial área de resistência e suporte. Então esse é o nosso conteúdo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e nos vemos mais à frente. A todos, bons estudos!